Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as decepções literárias de 2022. A gente já conversou sobre os melhores livros, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você poder assistir, então já mostrei pra vocês quais foram os destaques positivos de 2022 e agora eu quero falar também sobre aqueles livros que não foram tão bons assim. Eu não gosto necessariamente de classificá-los como os piores livros, alguns tiveram notas bem baixas, mas é mais aquela sensação de que você esperava que o livro fosse ser legal, que fosse funcionar pra você, mas não funcionou, então coloco esses livros como as decepções do ano. Eu vou tentar deixar o vídeo mais curto possível, porque eu só vou falar aqui de 4 livros hoje, pra gente ser assim, bem sucinta aqui nesse assunto, não ficar perdendo muito tempo falando de livro ruim, porque não é bem essa a intenção do meu canal. Antes da gente começar, já quero pedir pra você se inscrever aqui embaixo, aqui no canal, e também deixar o seu like nesse vídeo, pra poder me ajudar na divulgação e ajudar sempre o YouTube a entregar mais esses vídeos do meu canal pra mais pessoas, pra que mais pessoas conheçam. Vamos ver se em 2023 o canal cresce um pouco mais, então eu conto com vocês aí pra me ajudar a divulgar esse vídeo, dar like e também se inscrever no canal porque ajuda bastante. Agora falando sobre a lista mesmo que eu fiz aqui desses 4 livros, eu não tenho nenhuma ordem de preferência, tá? Eu vou simplesmente falar mais ou menos na ordem que eu li esses livros. Não é porque o primeiro que eu tô falando é o que eu achei o menos pior e o último é o que eu detestei, tipo, não. Simplesmente são livros que me decepcionaram meio que igual. Eu não tenho quase nenhum deles aqui, então só vou deixar a capa aqui pra vocês verem. Eu só tenho um dos livros físicos. O restante eu li em e-book ou audiobook, só um deles que eu li no formato físico mesmo. E o primeiro livro, então, dessa lista é o Antes que Você Diga Sim. Acho que o nome da autora é Claire Lydon, se eu não me engano. Esse é um livro sáfico, então é um livro que vai falar de um romance entre duas meninas, duas mulheres, propriamente dito, porque já é um livro adulto. E ele conta a história de duas pessoas que não se conhecem, e aí uma delas se torna uma consultora, meio que uma madrinha de aluguel ali de uma da outra, que vai se casar com um homem. E aí a gente já imagina, né, que vai rolar ali um trelelê entre as duas, elas vão se conhecer, vão se apaixonar e vai ficar aquela situação meio difícil, porque afinal de contas a outra tá ali pra se casar com um homem, né? Então como que vai funcionar todo esse rolê? Eu já esperava que algumas coisas poderiam acontecer nesse livro, mas de tantas coisas que eu ouvi falar positivas sobre ele, eu fiquei assim, bom, não acho que vai ser um livro que vai me decepcionar, porque ele parece que a autora vai lidar bem aí com essa situação e vai conseguir trazer uma coisa mais assim fofinha, né, comédia romântica e tal, pra essa dinâmica delicada que tem ali entre esses personagens. Mas o que a autora fez foi assim, uma coisa que eu odeio e que eu acho que ela lidou da pior maneira possível com essa situação. Não é bem um triângulo amoroso, tá? Mas enfim, é como se fosse. Então são 3 pessoas que estão aí no meio desse rolê todo e o que eu não gostei, assim, tem várias coisas que eu não gostei, mas eu não gostei como a autora lidou com tudo isso. Então lidou com essa coisa da descoberta sexual, né, de uma dessas mulheres, né, uma dessas pessoas. Então ela tá se descobrindo, ela tá tentando entender os sentimentos dela e eu achei que ela lidou, como eu falei, da pior maneira possível. Eu acho que nenhuma das decisões que ela tomou, que a autora tomou pra o rumo desse relacionamento, sabe, foram decisões acertadas. Eu sempre bato nessa tecla, gente. Eu não acho que livros têm que seguir a minha bússola moral. Eu não espero que os livros façam só aquilo que eu concordo, que os personagens façam só aquilo que eu concordo. Mas eu acho que pra um nicho, digamos assim, que é o nicho LGBT, que é o nicho de relacionamentos sáficos em livros, já é um nicho que é tão fetichizado, meu Deus, que dificuldade que eu tenho de falar essa palavra, tão, assim, estereotipado, a autora poderia ter tomado outras decisões pra sair um pouco desse padrão, desse estereótipo, quebrar um pouco isso e tratar de forma mais responsável os assuntos que ela aborda. Não foi o que ela resolveu fazer. 90% das decisões que ela tomou aqui eu achei de péssimo gosto, me decepcionou muito. Eu comecei gostando muito, mas a partir do momento em que as coisas elas desandam com gosto, só ladeira abaixo, e me decepcionei bastante. A outra decepção do ano foi As Sobreviventes, do Riley Sager. Ouvi o audiobook dele, né, em inglês, e também era um livro que eu tinha ouvido só coisas boas sobre. Muitas pessoas que eu confio na opinião gostam muito desse livro, então eu fui realmente, assim, com as expectativas altas. Gente, como eu falo, eu não gosto de ser a chata que fala que descobriu o final, mas eu descobri o final, então isso sempre é complicado pra livros que tem muitas reviravoltas ou que tem uma grande reviravolta que vai entregar ali aquela coisa surpresa, assim, do livro. Essa grande reviravolta eu consegui descobrir bem até que cedo. Foi uma das hipóteses que eu pensei pro final do livro. Quando se confirmou, eu falei, eu já imaginava que tinha sido isso mesmo. Não foi algo tão surpreendente. E esse livro, gente, ele é muito devagar e muito longo. Ele não é um livro que tem, assim, sei lá, 500 páginas. Ele deve ter umas quase 400 ou um pouquinho mais de 400, não sei. Mas acho que ele deve ficar ali em torno de 400 páginas. Mas ele parece ter muito mais. E eu acho que poderia ter tirado, assim, umas 150 que não ia fazer diferença nenhuma pra história. A história se arrasta
gasta demais, até os 70% do livro. Eu acho muito exagerado o tempo que a gente fica ali de construção da história, sabe? 70% não é pra estar construindo mais história, já era pra estar entregando coisas há muito tempo. E aí só vai entregar tudo no final e é tudo atropelado e é tudo de uma vez. Você fica, gente, dá uma segurada, entendeu? Porque assim, segurou demais, depois vem tudo numa enxurrada de informações que eu achei bastante desnecessário. Foi bastante decepcionante esse livro. E também ele foi um dos piores aí do ano. Bem mal feitinho mesmo, assim, os personagens, a escrita, tudo muito esquisito, não gostei. E não sei se vou dar outra chance pro autor. Tô pensando ainda se tem algum outro livro que me interesse a ponto de eu dar uma segunda chance pra ele, porque às vezes eu me surpreendo, né? Então vai que. O terceiro livro dessa lista me dói bastante de falar, porque é uma autora que eu gosto muito, é uma autora que entrou pras minhas leituras favoritas do ano passado. Tá nas favoritas do ano passado e agora tá nas decepções, né? Uma queda muito grande. Eu fico muito triste de colocar um livro dessa autora aqui na lista, mas fazer o quê? Temos que ser sinceros, né? Com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente tá lendo. Tava com as expectativas altíssimas para I'm the Girl, da Courtney Summers, e infelizmente não foram atendidas. Esse é um livro que é muito difícil explicar sobre o que ele se trata, mas digamos que assim, ele é um thriller YA, assim, mais ou menos, assim, um suspense, tem ali um mistério, tem um negócio acontecendo, uma coisa que a gente tem que meio que descobrir, porque tem um assassinato, então a gente meio que tem que descobrir o que aconteceu com essa pessoa que morreu, mas ele é um livro que se diz meio que queer, feminista, um negócio assim, porque a protagonista, ela é queer, ela gosta de meninas, mas eu não me lembro agora se ela se considera lésbica, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Dá pra ver que a Courtney Summers, ela quis falar sobre um assunto atual, que é o movimento Me Too, então tudo que rolou aí desde 2018, mais ou menos, pra cá, com todas as denúncias, né, dentro do meio de Hollywood, do meio dos famosos, né, todas as acusações de assédio, abuso sexual que aconteceram aí nos últimos tempos. Então ela se baseia nesse meio dos ricos e famosos e de toda a podridão que acontece nos bastidores pra criar essa história. São mais ou menos esses temas que a autora aborda. Eu me decepcionei muito, porque eu acho que a história tinha grande potencial, mas eu acho que ela meio que não vai pra lugar nenhum. Tem críticas que são muito claras, tem personagens que claramente foram inspirados em pessoas reais. Por exemplo, o Harvey Weinstein, uma das personalidades mais conhecidas desse meio aí, desde que esse movimento aconteceu. Então tem ali um personagem que a gente claramente vê que é uma representação dele. Então dá pra ver toda essa crítica, tudo que ela quis colocar ali, mas a história meio que não vai pra lugar nenhum. A gente termina o livro meio sem saber o que afinal de contas era pra gente sentir. Tem uma cena extremamente desnecessária. Vocês não têm ideia de como essa cena poderia ter ficado assim de fora tranquilamente, porque é uma cena que só quer chocar você. Metade daquela cena eu já tinha entendido o que estava acontecendo, eu já tinha entendido o que ia acontecer, e eu não entendi o que a Courtney Summers quis com uma cena tão longa, tão detalhada, de uma coisa que, assim, embrulha o estômago, faz você passar mal, assim, dependendo da sua, enfim, da sua cabeça, assim, de como você tá no momento, você vai se sentir, assim, mal, sabe? Enojado, porque é uma cena tão horrível de ler. E eu não entendo por que ela colocou aquilo ali. Eu tava querendo pular aquela cena, porque é realmente muito péssima. Muito decepcionante. Eu acho que a Courtney, ela já fez um trabalho tão bom, assim, tão bem feito, tão delicado, tão responsável, quando ela falou sobre esses assuntos lá em Sage. Esse livro, ele é meio que uma sequência de Sage, porque ele se passa depois dos acontecimentos de Sage, então tem uma menção ou outra ali o que acontece em Sage, e até ela usa também de certas menções a Sage pra criticar também Hollywood e tudo mais. Então, assim, tem umas críticas muito pontuais e boas, só que tudo que ela fez de uma forma tão responsável lá em Sage pra tratar de certos assuntos, aqui ela trata de uma maneira extremamente esquisita. Ela não traz nada, assim, nenhum ponto pra reflexão que a gente já não tenha feito. Eu acho que todo mundo que já pensou sobre essa situação toda que aconteceu aí nos últimos anos já chegou a essas conclusões. Realmente, assim, fica tudo sem resposta, tudo jogado. Eu realmente foi muito, muito decepcionante. E é muito triste, porque eu gosto muito da autora, vocês sabem disso. E eu sou uma defensora de The Project, por exemplo, que é um livro que muita gente não gosta. Só que esse não dá pra defender, eu não recomendo, não vale a pena, nem pelas menções a Sage. E o último livro dessa lista, que é o único que eu tenho físico pra mostrar pra vocês, é o Família de Mentirosos, da E. Lockhart. A E. Lockhart esteve aqui no Brasil, né, em 2022. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-la, mas eu estou aqui com o meu livro, até com um post-it aqui ainda, autografado, porque minhas amigas queridas foram pra Flipop e pegaram um autógrafo com ela. Então não vou me livrar desse livro, até porque eu gosto muito de Mentirosos e tenho aqui os dois bonitinhos autografados, então jamais que eu vou me livrar deles. Foi um livro muito decepcionante, porque eu também sou uma defensora ferrenha de Mentirosos, outro livro que eu acho que divide opiniões no geral, né? Na época que eu li, muita gente amou, mas hoje em dia tem muita gente que odeia esse livro, depois que ele ficou muito famoso aí na redezinha da dancinha lá. Só que aí eu fui ler Família de Mentirosos com as expectativas muito altas, mas também com um pouquinho de cautela. Saí decepcionada, porque eu achei que a E. Lockhart, por ser um livro
livro que se passa antes, né? Que isso aqui ele vai contar a família, né? A família Sinclair com os antepassados, digamos assim, uma geração antes da geração que a gente acompanha em Mentirosa. Então são os pais, os avós, daqueles adolescentes que a gente conhece em Mentirosos. Ela poderia não ter feito o que ela fez, que foi seguir a mesma fórmula de Mentirosa. Então assim, fica muito difícil de você se surpreender com alguma coisa quando o livro tá seguindo os mesmos passos do que a gente já viu no primeiro. É um livro que não é recomendado você ler se você não leu Mentirosos, sabe? Porque ele conta o final do livro. Então assim, tem que ser lido depois, apesar de ser um livro que se passa antes. É meio confuso, mas assim, leia só depois. Não tô dizendo que o final é igual, tá? Não é esse o ponto. Mas assim, a estrutura do livro é muito parecida. Então a gente já tem algumas expectativas. Quando você vê que ele tá seguindo o mesmo caminho, você fala, então talvez isso aqui esteja acontecendo. E realmente acontece. Mas não significa que o final é o mesmo. Não é esse o ponto aqui. Eu achei legal uma coisa que foi assim, a tentativa da E. Lockhart de... Ela colocou um pouquinho mais de diversidade. Apesar desse livro se passar lá nos anos 70 ou 80, ela colocou um pouquinho mais de diversidade. Então você vê que é uma tentativa de deixar um pouco mais atual, ainda que seja um livro que se passa antes. Então isso é legal. A escrita dela eu gosto bastante. Não é uma escrita tão, digamos assim, poética como a de Mentirosos, mas ainda assim dá pra pegar algumas das semelhanças. Mas, tanto que eu não achei um livro péssimo, mas assim, foi bastante decepcionante, porque eu tava com expectativas muito altas por gostar de Mentirosos, e infelizmente esse aqui não atendeu. Acho que vale a pena você dar uma chance se você gosta muito de Mentirosos, mas se prepara, né, já coloca as expectativas lá embaixo, pra você não correr o risco de se decepcionar tanto quanto eu. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, né, apesar de tudo. Aquela coisa, né, gente, se eu falei mal de um livro que você ama, você me desculpa, o problema não é com você, o problema é comigo, eu não tenho nada contra você, tá tudo bem, a gente pode discordar aqui das nossas, né, opiniões sobre livros, tá tudo certo. Pode ser que esses livros não tenham funcionado pra mim, mas podem funcionar com você. Foi legal que em 2022, apesar de eu não ter tido um ano incrível de leituras, eu não tive tantas leituras decepcionantes assim. Eu espero que em 2023 isso se repita. Lembrando mais uma vez que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, por gentileza, e também deixe o like. Se você ainda não deu o like, por favor, deixe seu like aqui embaixo. A gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.